ouvido e não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Romanos 8,18 diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,28 diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No versículo 35 de Romanos diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Irmãos, nesta manhã, que Deus pediu para trazer para vocês, eu quero falar sobre o amor dele. Deus me deu esses dois livros, e quando se fala a glória que em nós há de ser revelada, simplesmente está falando do amor dele. 2 Coríntios fala que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que para a gente entender esse amor, a gente tem que voltar um pouquinho e lá no final de Malaquias, quando ele dá a instrução, e quando Deus fica 400 anos sem falar com o teu povo, você começa a imaginar que muitos remanescentes daquela época adoravam a Deus em espírito e verdade, mas Deus não respondia. E isso se reflete em nós. Hoje, as Bíblias mais antigas vão mostrar que tem 4 folhas brancas. Muitas vezes não entendia o que significava aquilo, né? Mas depois você vai aprimorando mais, vai estudando mais, vai buscando mais, e entender esse silêncio. Mesmo nesse silêncio, Deus, Ele nos ama. Mas como pode? A gente ficou abandonado, a gente ficou à mercê. Veio o Império Grego, Alexandre o Grande fez o que fez com a ajuda do próprio povo judeu. Quando o reino foi dividido, tribo de Judá e tribo de Samaria, a tribo de Samaria ensinou a Alexandre o Grande como ser perverso com o seu próprio povo. Depois veio o Império Romano e assolou o povo judeu de maneira terrível. Mas por intermédio de Herodes, o templo que se adorava em Jerusalém foi construído por ele. Só que você parou para pensar, quando Jesus chamou os seus discípulos para orar, depois da última Santa Ceia, foram para o monte orar. Em especial, ele chama sempre os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele se aparta um pouquinho do restante dos discípulos, traz Pedro, Tiago e João para um determinado local, e ele vai um pouquinho mais à frente orar. E num determinado momento, ele olha para trás e vê os seus principais discípulos dormindo. E ele faz um questionamento: por que estás dormindo? Orai para que não entreis em tentação.
Nós seres humanos fazemos. Mas Deus não age dessa forma. Mesmo com esse silêncio, mesmo com esse período todo de atribulação, Deus estava preparando algo para você. O que Romanos 8,18 diz? Que a glória ainda há de ser revelada. Só que Ele colocou um propósito na sua mão. Só que no caminhar estamos andando, começamos a achar as coisas meio que normais. Começamos a achar as coisas normais. A tribulação, ela começa a nos apertar. Só que mesmo nesse sentido, Deus ainda transmite o amor dele na sua vida. Ele quer te lavar, Ele quer te remir, Ele quer te batizar. Como eu vou explicar, eu, ser humano, Fábio, o inexplicável? Sendo que eu sou templo do Espírito Santo. O irmão Diogo falou algo que foi pedra fundamental. O mundo lá fora, ele nos deseja que nós sejamos iguais. Nós temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. Primeira coisa, entender a loucura da pregação. Aí fora nós somos chamados de um bando de loucos. Só que para nós isso é o quê? Poder de Deus. Amém. Aleluia. Esse amor que invade as nossas veias e faz a gente entender aquele preço que foi pago. No Getsemane, chega um período que Jesus começa a orar intensamente, porque ele sabia o que sobrevia sobre ele. Jesus sabia o que sobrevia. Jesus começa a entrar em agonia. E ele orava cada vez mais. E o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue. Vocês já pararam para imaginar isso? A ciência vai dizer que quando isso acontece no ser humano, é como se a pessoa já estivesse desfalecendo, pastoral. E quando você olha para trás, quando Jesus olha para trás e vê todos os seus discípulos dispersos, ele se sente só. Você não se sente só? Muitas vezes você aposta as suas fichas em algo que você acha na sua mente que vai dar certo. Você aposta as suas fichas em uma pessoa e naquele momento ela vai te deixar só, irmão. Você começa a ficar naquele desespero. O que eu vou fazer? Mas não, a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Segundo o seu propósito. O propósito de Deus com o seu Filho unigênito era que ele morresse, que ele sentisse a sua ira, até que se fez maldito, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância. Já pararam para imaginar isso? Cara, tudo que eu fizer, nada vai se comparar com o Getsemane, nada vai se comparar com a crucificação. Ô irmãos, mas tem muita gente que está morrendo por aí, né? Mas ela morreu
que fazer. Qual é o preço que você quer pagar? Você está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço de verdade? Você já parou para pensar se Deus fala com você e fala assim: olha, eu tenho algo preparado para você, mas você vai morrer e você, depois do terceiro dia, vai reviver. Você confiaria? Com a fé que a gente anda? Com aquela fé meia morta? Será que a nossa fé está tão convicta? Será que a gente não está deixando muitas coisas entrar para atrapalhar a nossa fé? O que está atrapalhando a sua fé? A tribulação? A fome? A nudez? A discórdia? O que está atrapalhando? Você aceitar a sua cruz e caminhar? O que está atrapalhando? Primeira coisa, temos que tirar esse pensamento que o fardo de Jesus é pesado. Temos que tirar esse pensamento que servir a Jesus é ser miserável. Não. O seguir a Jesus é você caminhar e as pessoas reconhecerem o Espírito Santo na vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando você está caminhando, fala, esse filho ali ele é servo. Mas não é que ele é digno. É que Deus mostrou para ele a luz que é você. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aqui já aconteceu com muitas pessoas aqui dentro. De estar no local e a pessoa fala: você é cristão? Aí a pessoa fala: é por causa da roupa? Não. É a luz mesmo. É a luz que transcende. Só que vocês pararam para imaginar uma coisa? Vou até pegar a cor aqui. O amor, ele tudo sofre. Não é o que diz? 1 Coríntios? Jesus levou vários açoites naquela via sacra. O amor tudo crê. Se nós temos amor, temos que crer em quem? O amor tudo espera. Você consegue esperar o que Deus tem preparado para você? Às vezes a gente fala assim, mas é bênção? É o quê? É uma chave de carro? É chave de uma casa? É uma conta bancária gorda? E Deus fala para você: bota a tua casa em ordem, que eu quero trazer você para mim. E aí, irmão? Não é bênção? Não é bênção? Irmãos, é bênção. Porque morrer pelo Evangelho é lucro. Não foi isso que Paulo disse? Mas para ir morar com o Pai, tem coisa melhor que isso. Mas enquanto a gente estivermos aqui, temos que fazer o que Ele nos pede. O amor tudo suporta. Uma vez eu falei essa frase, que o amor, ele tudo suporta. Jesus, ele me fez entrar numa grande reflexão. E de tão inútil, soberbo e, sei lá, uma pessoa persuasiva que eu sou, eu, pastor Fábio,
Jesus exclama: Deus meu, por que me abandonaste? A alusão que Jesus me deu é como se o nosso Pai Celestial estivesse de costas para não ver o seu próprio Filho sendo crucificado na mão daqueles que Ele vai salvar mais tarde. Jesus, naquele momento, Ele sente o abandono de Deus, porque Ele era homem carnal, 100% Deus, 100% homem, mas Ele sentiu o abandono de Deus quando Ele exclama essa frase. Mas, para frente um pouquinho, Jesus exclama: Pai, está consumado, foi feita a tua vontade e não a minha. Como eu vou explicar o inexplicável, meu irmão? Que amor é esse? Que pega eu cheio de bicho, cheio de lodo. Pai, me veste de roupas novas, coloca um anel no meu dedo, me dá um nome, me faz seguir diante, de pé, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, ser uma pessoa digna. E a única coisa que Ele quer é que nós o adoramos. A única coisa que Ele quer é que nós pregamos o Evangelho. A única coisa que Ele quer é que Ele fale assim: Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda salva. A única coisa que Deus quer, uma coisa simples. Porque a gente quer fazer muita coisa grandiosa, né? Quer fazer muita coisa grandiosa, e Deus pede o simples. Jesus pede o simples para você. E às vezes o simples dói, né? Às vezes o simples fala: eu quero que você faça tal coisa. Eu quero que você faça tal coisa. Não vá pela direita, vá pela esquerda. Não vá pela esquerda, vá pela direita. E começamos a indagar e esquecer do que foi feito aqui nessa crucificação. Desse amor, inabalável, desse amor ágape, desse amor que tudo suporta, para que você tenha vida com abundância, para que você tenha uma vida em paz. É só isso que Jesus pede. É só isso que Jesus quer. Então vamos fazer valer. Fazer valer esse sangue que corre nas tuas veias. Aquele sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. Faça valer. Deus nos ama. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo inútil, Deus nos ama. Deus, Ele quer te posicionar. Deus, Ele quer colocar você em lugares que só o amor dEle vai fazer com que você esteja lá. E só o amor dEle tem que ser pregado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês vão pegar uma almofada aí lá fora, não. Amém, meus irmãos? Vamos para a ceia, por favor. Jesus. 1 Coríntios 11. Glória a Deus, aleluia. Digo, Diácono Fábio, estudo diácono de hoje.